Bom, como você viu no título do vídeo, hoje eu vou falar sobre Mireku-chan. E antes de eu falar sobre a obra, eu vou dar um resumo sobre e apontar os pontos que eu gosto e não gosto sobre a obra. Então, sem enrolação, bora logo pro vídeo, vamos. O primeiro episódio começa com um filme de terror, não sei por que começou assim, mas beleza. E aí a gente tem a Miko vivendo a vida dela, é um clássico Slice of Life com a amiga dela na escola e tal. E depois a gente tem ela voltando da escola e a gente vê um monstro na parada de ônibus. Depois a gente vê ela no banheiro e ela encontra outro monstro, outro espírito na verdade. E depois ela vai botar sal no quarto dela para nenhum espírito entrar. E ela vê um espírito dentro da cama dela, debaixo do cobertor, enquanto ela dorme. Ela tem que ignorar. E o começo do episódio é bem fraco, mas o final, quando aparece os espíritos, é bem legalzinho. No episódio 2, a gente tem mais da vida escolar da Miko e da amiga dela, que se chama Hana. A gente percebe que tem um espírito meio que perto da Hana, então a Miko tenta afastar ele e deixar ele longe. E no final do episódio eles encontram um gato e eles vão dar esse gato pra alguém pra adotar. E aparece um cara bonitão, só que super suspeito, porque ele tem um monte de espíritos de gato muito bravos em volta dele, e obviamente só a Miko consegue ver isso. E então eles dão o gato pra um cara que é um careca muito feio e tipo, mas que cuida muito bem dos gatos. Depois a gente vê que ele cuida muito bem, ele tem dois gatinhos. Ele tinha dois gatos que morreram e a esposa dele morreu, então é meio que uma lição de não julgar pela aparência, então eu achei esse episódio legalzinho. No episódio 3 a gente tem mais da Miko e da Hana vivendo a vida deles, né? Slice of Life clássico. E elas vão até uma velha que mexe com espíritos, mexe com isso, não sei o nome certo disso, mas enfim. E elas vão procurar uma pulseira para afastar meio que os espíritos, e elas acham que a pulseira não funciona porque a Miko bota e a pulseira quebra na hora. E ela deu a pulseira mais poderosa que ela tinha e quebra. E no final do episódio a velha volta para casa pro filho dela, mostrando que a Miko e a Hana meio que mudaram ela e elas meio que se aposentou. No episódio 4, a Miko vai procurar mais sobre casos paranormais, então ela vai até a biblioteca procurar um livro sobre os casos paranormais. E o irmão dela segue ela porque ele tá achando que ela tá namorando escondido, então é isso. E no final do episódio a gente descobre algo, que o espírito que tava no banheiro dela, que tava na casa dela, é na verdade o espírito do pai dela que morreu e ele tinha que se desculpar, então ele meio que se liberta, ele deixa de ser um espírito ruim para virar um espírito bom. E eu achei esse episódio bem bonito, bem interessante, então é isso. No episódio 5 a gente vê que a Yulia, que é uma garota baixinha, mais nova, tá seguindo a Miko para ver sobre isso, porque essa Yulia, ela consegue ver espíritos, então ela segue a Miko porque ela suspeita que a Miko também consiga ver espíritos. E no final do episódio a gente vê a Miko encontra uma velha que meio que tem Alzheimer e não consegue lembrar de algo que o marido dela deixou, e a Miko ajuda porque o espírito do marido fala pra Miko qual o número da senha que ela tem que lembrar, e a Miko ajuda e a velha cura Alzheimer dela do nada. E é um episódio legal, bonitinho, apesar de eu não ter entendido muito sobre isso, mas beleza. No episódio 6 a Hana ajuda um moleque que o cachorro se perdeu dentro de um prédio mal assombrado, então a Hana ajuda. Ela fica corajosa do nada e realmente ajuda o moleque. E depois a gente vê a Miko indo até um santuário para pedir proteção, e o monstro, o espírito, meio que abençoa ela, dizendo
3 vezes e guarde essa informação porque vai ser muito importante mais pra frente. No episódio 7, a Yulia convida a Miko e a Hana pra ir caminhar e elas vão num lugar mal assombrado meio, porque a Yulia quer provar que ela é melhor e mais corajosa que a Miko, porque ela sabe que a Miko vê espíritos, só que ela meio que não consegue direito, mas elas passam pelo caminho e conseguem, e o episódio se resume a isso. No episódio 8, a Miko e o irmão dela vão comprar um presente para a mãe dela, e aí a gente vê um espírito lá, até aí tudo normal, mas na volta a gente vê que um espírito tá no trem, a gente vê que um espírito tá passando um machado na cabeça de todas as pessoas, e antes de chegar na vez da Miko, a gente percebe que ele tira um espírito de dentro de uma pessoa, então ele tá procurando espíritos dentro de pessoas para meio que matar. E a Miko fica muito preocupada como ela não sabe como não reagir e ela não reage, só que depois a gente percebe que ela se mijou nas calças, tanto que depois o irmão dela pergunta por que elas saíram do trem, sendo que não era a estação deles, e ela vê que ela diz que tinha que trocar a calcinha e o irmão dela confunde com menstruação, mas beleza, eu ri disso, não sei porquê. E no final do episódio a gente tem a professora da Miko ficando grávida e a Miko se preocupa porque tem um espírito que ela entende como maligno, mas é na verdade o filho que não morreu no parto da professora, porque ela já estava grávida pela segunda vez, então achei isso legal. E no final do episódio a gente tem um professor novo chegando e é o mesmo cara que a Miko tinha negado o gato dela, o gato para adotar, e é o cara que tá com um monte de espírito mal de gato. E o fim desse episódio é muito bom. No episódio 9 a gente percebe que esse professor é muito estranho, e além de ele ter espíritos de gatos meio que maus em volta dele, ele tem um espírito muito monstruoso em volta dele que persegue ele. E no final desse episódio a Miko, a Yulia e a Hana vão até um lugar onde eles têm que passar uma casa de horror, onde se eles passarem elas ganham 20 donuts. Então elas passam, elas são perseguidas dentro desse lugar e passam, e é um teste de resistência para Miko, e ela passa. E é isso, elas ganham os 20 donuts. No episódio 10 a gente vê que o espírito que tá em volta do professor, além dos gatos, é muito estranho e muito monstruoso. A gente vê a Hana ficando doente e tendo que ir pra enfermaria na escola, então a Miko e a Yulia vão até ela, e a Yulia dá um deslize e diz que a Hana tem uma aura especial que afasta ou atrai os espíritos. A gente percebe isso. E o episódio dá a entender que o professor é um assassino de gatos, mais ou menos assim. E no final do episódio a Miko é protegida pela segunda vez pelo espírito que deu proteção para ela. Eu não falei na primeira vez porque não foi muito relevante, mas sim a segunda vez que estão protegendo ela, e como disseram 3 vezes, provavelmente ela só vai proteger ela 3 vezes. No episódio 11 a gente vê meio que o passado do professor e a gente percebe que ele estudava e se dedicava muito, tipo, muito mesmo, e mesmo não tirando notas muito altas, tipo 98 de 100, a mãe dele era muito controladora e abusiva e queria que ele tirasse 100, e isso meio que afeta ele negativamente. E ele tinha um gato escondido dela e a mãe era muito tipo, não minta pra mim, não traia a mim, porque provavelmente ela foi traída pro marido dela e ela tem trauma, então por isso ela é controladora e abusiva. Então a gente vê o passado do professor, e onde a mãe dele literalmente mata um gato dele que ele tinha, tipo, mata mesmo. E a Miko resolve no presente, a Miko resolve ir atrás dele, perseguir ele, e ele encontra um gato e a Miko tenta proteger esse gato, e esse gato foge, e esse gato corre o risco de ser atropelado, mas o professor salva ele, e depois ele vai pro hospital, e o amigo do professor fala sobre o passado dele e explica isso pra Miko, e a Miko, pra ajudar ele,
vai e fala um monte de coisa, só que o espírito da mãe dele, que é o espírito monstruoso, vai atrás da Miko e os espíritos que estão protegendo a Miko protegem ela de novo pela terceira vez e agora a Miko tá sem proteção. No episódio 12, que é o episódio final, a gente tem mais um pouco da Miko e da Hana vivendo a vida escolar delas. E a gente vê que o professor, ele percebe que a Miko, ele acha que a Miko disse pra ele viver mais a vida, sendo ele mesmo, e ele diz pra vizinha dele que dava comida pra ele, pra não dar comida pra ele, porque ele não come comida feita por pessoas. Eu não entendi muito bem isso, achei mal feito, mas ele não come, não sei por que dessa informação, talvez essa informação seja usada mais pra frente e, óbvio, ele finalmente encontra a pessoa que tava matando o gato, tirando o olho do gato, não sei pra quê, mas beleza. E a cena dele encontrando, ele meio que dá um choque elétrico, não sei como, com um taser, e logo depois a cena corta pra uns policiais botando um cartaz de desaparecido do cara que matava gatos, e eu não entendi muito bem isso. Eu não sei qual a relação que a obra tá querendo fazer com o fato de ele não comer comida e o fato de o cara, ele não ter mandado o cara pra polícia e sim desaparecido. Não sei qual é a relação, não sei se, né, eu pensava que ele era um cara de boa, mas agora tô suspeitando que ele é um canibal. Não sei pra quem leu o mangá se é isso, mas sei lá, é muito estranho. Porque ele fica muito estranho. Ele ainda é um personagem estranho, mesmo que ele seja meio que bonzinho de certa forma, mas, né. E o episódio termina com a Miko vendo todos os espíritos que passaram por todos esses episódios enquanto ela caminha indo pra casa. Então é um episódio final bem legalzinho. Agora a minha opinião sobre Miruko-chan. Eu acho Miruko-chan divertido e interessante de se ver. É óbvio que o começo comparado ao final e a metade do anime é meio que fraco. Ele é tipo, não é necessariamente fraco, ele é só um slice of life normalzinho, meio que episódico. O anime todo é meio episódico, mas conforme vai passando na metade do anime, ele não fica tão episódico, já que tem um roteiro seguindo a história e tem um mistério, né, sobre o professor e tal, então fica mais interessante, mais legal, mais divertido. Mas o começo, por ser mais slice of life, eu acho meio fraco. Não que eu não gosto de Slice of Life, mas é um Slice of Life bem fraco, bem fraquinho, bem chatinho. Não diria chatinho, mas fraco por si só. Mas conforme vai desenvolvendo a trama, a gente vê a Miko meio que se ferrando porque ela tá sem proteção, ficando cada vez mais sem proteção. A gente tem o mistério desse professor estranho, que eu ainda acho que ele é estranho, e eu ainda acho que ele não é uma pessoa boa, ele faz coisas erradas, porque, né, foram muitas informações jogadas pra gente para uma possível segunda temporada, e eu acho que ele realmente não é uma pessoa boa, então, né? E a gente tem esse mistério. Eu também quero ver sobre a professora voltando. Eu acho que vai ter uma segunda temporada, então eu espero que tenha uma segunda temporada, até porque meio que foi dado esse mistério do professor. Porque, tipo, eu não entendi muito bem porque ele não entregou o cara que tá matando gatos pra polícia, e eu não entendi também qual a relação dele com comida, porque ele não come comida feitas por pessoas que não sejam ele, ou ele não come comida feitas por pessoas, tipo. Eu não entendi porque essa. Não é que eu não tenha entendido isso, é que eu não entendi o porquê essa cena, essa informação existe. E provavelmente ela existe para ser usada no futuro. Mas enfim, ignorando tudo isso, eu acho Miruko-chan um anime nota 7 bom, um anime bom. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que achou. Então é isso, valeu, falou e fui.